Olá, senhoritos e senhoritas. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, mais uma videoaula, né? Sobre Java, sobre orientação a objetos aqui do meu canal. Pois bem, na aula passada a gente viu que algumas propriedades eram públicas, né? Outras eram privadas, e eu tinha deixado alguma coisa na manga, algum segredinho, tá? Beleza, antes de a gente começar esse segredinho, vamos entender sobre o que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar sobre um negócio chamado... um sorrisinho aqui, tá, espera um pouquinho. A gente vai falar sobre um negócio chamado herança, ok? Herança. O que é herança? É uma grana que você ganha de alguém que morreu? Também, tá? A ideia é meio que a mesma, tá? Herança, pessoal, é uma coisa que a gente usa em orientação a objeto de forma que a gente possa reusar código, que a gente possa programar menos e que uma alteração em um lugar reflita em outros lugares de forma controlada, é claro. Lembrando que a gente não está em programação estruturada, a gente está em programação orientada a objetos. Então lá, vamos entender o que é herança. Vamos imaginar que eu tenho, vamos lá, eu tenho uma pessoa aqui, tá? Eu tenho uma pessoa comunista, olha só, uma pessoa comunista, tá? Essa pessoa comunista, ela tem algumas características, tá? Características próprias, que são só dela, tá? Algumas dessas características, elas podem ser herdadas ou não pelos filhos dessa pessoa comunista, ok? E quais seriam as características que podem ser herdadas pelos filhos dessa pessoa comunista? Pois bem, vamos lá. Antes de falar o que ele vai herdar e o que ele não vai herdar, a gente tem que entender o que é herdável e o que não é herdável numa pessoa, tá? O que pode ser herdável numa pessoa, independente se ele é comunista ou não, né? Claro. O que é herdável numa pessoa? Bom, o que pode ser herdável numa pessoa é, por exemplo, cor dos olhos, certo? O que mais que essa pessoa pode deixar aos seus descendentes? Creio que é descendentes que chama, né? O que mais que ela pode deixar? Sei lá, distribuição de gordura no corpo, sei lá, tal, alguma coisa assim. Ela pode deixar isso para os seus descendentes, sei lá, algum problema cardíaco, né, que infelizmente pode ser herdado, né? É esse, pessoal. Por exemplo, cor dos olhos é uma propriedade privada ou pública? Cor dos olhos todo mundo pode ver, certo? Certo. Num primeiro momento, vamos considerar a cor dos olhos como pública, tá? Porque todo mundo pode ver. A cor dos olhos também é pública porque todo mundo pode modificar. Pera aí, como pode modificar a cor? Já pode. Já ouvi falar do negócio de tatuagem ocular? É coisa de louco, mas funciona. Dá pra mudar a cor do olho, tá? Outra coisa, pessoal. Cor dos olhos é pública. Por quê? Porque se pode acessar e modificar, tá? Beleza, por isso que a gente considera a cor dos olhos como público. Mas e a distribuição de gordura no corpo? É público ou privado? Vamos pensar. Você consegue ver a distribuição de gordura de uma pessoa bastando olhar para ela? Talvez você arrisque que sim, mas não é uma forma muito exata de se ver, tá? Então, vamos dizer para motivos didáticos que a distribuição de gordura no corpo da pessoa é uma propriedade privada, tá? Por que privada? Porque, né? Não se pode ver essa propriedade, tá? Não se pode, ver esta propriedade, ok? Espero que esteja escrevendo certo, na verdade, tá? Não se pode ver essa propriedade. Mas você pode falar, eu posso ver a propriedade se eu for lá e medir. Mas aí, pessoal, você vai estar usando um método para acessar essa
propriedade. A propriedade chamada distribuição de gordura. Você fez um método para acessar essa propriedade. Então, ela pode continuar sendo privada, só que você está usando um método público para acessar essa propriedade. O método que você está usando é o método analisar, certo? E o problema cardíaco? Espero que eu esteja escrevendo certo, cardíaco, né? Tira acento, né? Só para errado ficar sem acento, né? E o problema cardíaco é público, pessoal. Eu posso só de olhar para uma pessoa saber que ela tem um problema cardíaco? Não, né? É privado? A própria pessoa, só a própria pessoa consegue acessar essa propriedade quando ela sente uma dor assim, né? Você percebe que tem um problema cardíaco, né? Do contrário, ela não vai perceber. Tá. Mas o problema cardíaco pode ser herdado? Pode ser herdado, tá, pessoal? Portanto, presta atenção agora. A gente já viu o que é público, por exemplo, cor dos olhos. A gente já viu o que é privado, distribuição de gordura, tá? E a gente vai ver agora o que é uma propriedade protegida, tá? Protegida. O que é uma propriedade protegida? Vamos escrever aqui. É uma propriedade que pode ser herdada apenas pelos seus, vamos dizer assim, filhos, tá? Bem entre aspas, tá? Uma propriedade protegida, pessoal, é muito parecida com uma propriedade privada, tá? A propriedade protegida só pode ser acessada pelo próprio objeto, no caso aqui pelo nosso amiguinho comunista aqui, certo? Mas ela não pode ser acessada por pessoas, por outras pessoas ou por outros objetos, tá? Essa propriedade, ela só vai ser acessível pelos filhos desse nosso amigo aqui, que infelizmente, apesar de participar da luta, né, tem um problema cardíaco e vai acabar passando isso para os filhos, tá? Sendo assim, a propriedade protegida é uma propriedade que pode ser herdada, tá? Quando eu herdo uma propriedade, ou ela é pública ou ela é protegida. Propriedades privadas, pessoal, não são herdadas, tá? Propriedades privadas apenas pertencem ao objeto ou classe originais, tá? Mas elas não conseguem ser herdadas, ok? Então vamos lá. De novo, propriedade pública é toda aquela propriedade ou método, tá? Que eu posso acessar e que eu posso, no caso da propriedade, modificar. Propriedade privada é toda propriedade que eu não posso ver e, consequentemente, não posso modificar de forma externa, tá? Eu posso modificar ela internamente à própria classe ou ao próprio humano aqui, né? A própria pessoinha aqui. Propriedade protegida é uma propriedade que não é visível, assim como a propriedade privada, mas ela é herdável, tá? Ao contrário da propriedade privada, ela é herdável pelos descendentes dessa pessoa ou da classe ou do objeto, ok? Quando eu falo classe ou objeto, pessoal, vocês têm que ter em mente que o objeto, ele se baseia na classe para existir, tá? Então, quando eu falo de classe e objetos, são quase sinônimos, mas tenham em mente que são diferentes. A classe é o modelo do objeto, tá? Mas quando a gente fala em herança, faz sentido falar que o objeto herda as propriedades de outro objeto, tudo bem? Então vamos lá, vamos voltar para o Eclipse e vamos ver como isso é na prática. Estamos aqui na nossa casa do Josevaldo. Era o Josevaldo? Faz tempo que eu não faço vídeo, deixa eu ver aqui. Era o José, o gato tá miando novamente. Eu não sei porque, eu acho que ele não gosta que eu fale aqui, né? Mas vamos lá. A casa do Josenaldo, né? Beleza, a casa do Josenaldo. Vamos imaginar, pessoal, que a gente precisa modelar a classe humano, tá? A classe humano vai ser o Josenaldo, né? Nosso querido Josenaldo pertence à classe humano. E beleza, classe humano vai ter suas propriedades e métodos. Então vamos lá, vamos criar a classe humano. Vamos lá, botão direito, New, Class, criando a classe humano.
demora um pouquinho. Vamos colocar o nome para nossa classe, humano, ok? Classe humano. Nossa classe não é uma classe principal, tá? Ela vai ser uma classe normal. Vamos lá, classe humano. Ok, cá está a nossa classe humana. A classe humana ela tem quais propriedades? Vamos resumir, né? Private, string, vamos colocar string e tudo, depois a gente modifica, tá? Cor do olho. Só que cor do olho não era público, então vamos lá, vamos colocar public. Depois eu vou falar uma coisa sobre propriedades públicas, tá? Tenho muitas reservas em relação a isso, mas vamos lá. Cor do olho e vamos só, sei lá, private string de novo, nosso tipo, distribuição de gordura, ok? Sem os acentos, né? Tudo bem, fica distribuir cal. E a outra propriedade era qual mesmo? Vamos voltar lá, vamos ver. Problema cardíaco, né? Eu não falei que o problema cardíaco era protegido? Então vamos lá, ó. Protected, tá? Protected, ou seja, vai ser uma propriedade protegida. Vamos colocar aqui como boolean, porque ou ele vai ter ou ele não vai ter, tá? Vamos lá, protegida, problema cardíaco. Problema cardíaco. Legal. Olha só. Public string, cor do olho, private, distribuição de gordura, protected, boolean, problema cardíaco. Legal. Vamos imaginar agora que o nosso caro Josenaldo não é qualquer ser humano, tá? Ele é um tipo de humano chamado trabalhador, né? Como todos nós somos, né? Classe proletária que vive do seu trabalho, suado e explorado, tá? Vamos lá, vai. Chega de zoeira, porque senão a gente digressiona muito. Vamos lá. Aqui a gente vai criar uma nova classe, tá? Beleza. Vamos criar a classe trabalhador. Eita, nós. Trabalhador. Ok, trabalhador. Vamos dar um finish. Pessoal, trabalhador é humano? Dizem algumas pessoas que não, né? Porque submete as pessoas sobre a trabalho subhumano. Mas sim, o trabalhador é humano. Sendo assim, além de trabalhador, o Josenaldo também é humano. Sendo assim, a classe trabalhador, olha que legal, ela estende a classe humano, tá? O que quer dizer essa palavrinha aqui? Eu estou falando que o trabalhador, além de ser algumas coisas que a gente vai definir aqui, ele também é humano, tá? Estou falando que a classe trabalhador estende a classe humano. Ele é um humano, mas é alguma coisinha a mais, tá? A gente usa essa palavrinha aqui quando a gente quer aumentar a quantidade de funcionalidades que a gente tem numa classe, tá? E sem partir do zero, partindo de uma outra classe, tá? Vamos lá. O nosso caro Josenaldo é um trabalhador e ele é humano. O que o trabalhador faz? O trabalhador faz, ele gera riqueza. Então vamos lá. Public, vai ter um método, né? Gerar riqueza é um método. Public, int, riqueza, a gente pode traduzir em valores monetários, tá? Gerar riqueza, tá? Tá vendo que esse método vai retornar um inteiro? Inteiro é a quantidade em reais, tá? Riqueza com Z, né? Pelo amor de Deus. Espero que seja com Z. Bom, enfim, não lembro de algumas coisas de português, mas me perdoem, tá? Se tiver errado, põe aí nos comentários que eu corrijo aqui, depois boto um comentário, assim como eu falei que o camarão era cruz, como é que é? Era artrópode, mas tudo bem, errar é humano, tá? Corrigir é sempre... Vamos dizer, assim, que todo trabalhador, ele, só por questões de exemplo, tá? Ele gera uma quantidade fixa de riqueza. Vamos dizer que cada trabalhador gera R$100 cada vez que ele trabalha, tá? Returne 100, beleza? Legal. Agora vamos lá. Vamos usar essa classe aqui, trabalhador, e vamos ver o que acontece. Percebam bem que a classe trabalhador ela só tem um método. Ela não tem propriedades e não tem outros métodos, tá?
mas a classe trabalhador estende a classe humano. Sendo assim, pessoal, a classe trabalhador vai herdar todas as propriedades públicas e protegidas. As privadas, ela não vai herdar. A classe trabalhador não vai herdar distribuição de gordura, tá? Se houvesse algum método aqui dentro que fosse público ou protegido, a classe trabalhador também herdaria, ok? Então vamos lá, estamos quase terminando. Paciência, a gente chega lá, tá? Vamos lá na nossa classe principal e vamos lá. Depois que o Josenaldo descobriu a frase secreta, coisa e tal, mas vamos antes, né? Vamos criar o Josenaldo, vamos fazê-lo nascer, né? Acordar para o mundo, respirar a sua centelha de vida. Vamos lá. Só que o Josenaldo é proletário, então ele já nasceu como um trabalhador, né? Então vamos lá. Trabalhador, olha que legal. Ctrl espaço, o Eclipse já completa para mim. Trabalhador Josenaldo. Lembrando, pessoal, que apenas classes começam seus nomes com letra maiúscula. Todo o resto em orientação a objeto, as letras começam em minúsculo, ok? Então vamos lá, trabalhador Josenaldo é igual a new trabalhador. Tá, se você não sabe o que eu fiz aqui, porque esse new, coisa e tal, veja os vídeos anteriores, ok? Beleza, vamos ver quais as propriedades e métodos do Josenaldo. Vamos escrever José e dar um Ctrl espaço. Opa, errei. Vamos escrever José, Ctrl espaço. De novo, aê, Josenaldo. Ponto. Agora vão aparecer todas as propriedades e métodos públicos ou protegidos. Protegidos não, públicos, públicos, né? Enfim. Ok. O Josenaldo, olha, cor do olho. Que legal, eu posso colocar a cor do olho do Josenaldo como preto. Beleza? Beleza. Vamos ver o que o Josenaldo pode fazer? O Josenaldo, como trabalhador, coisa e tal, ele tem a capacidade de gerar riqueza. Olha que legal. Agora note, pessoal, o Josenaldo é um trabalhador, tá? Ele não eu não posso inferir só olhando aqui para a palavra trabalhador que ele é um humano, mas eu sei que a classe trabalhador estende a classe humano. Portanto, a classe trabalhador vai herdar todas as propriedades públicas e protegidas da classe humano, ok? Entenderam, pessoal? Tá vendo que eu tenho o Josenaldo tem a cor do olho e tem o método de gerar riqueza, sendo que cor do olho ele herdou da classe humana? É assim que a gente faz. Em orientação a objetos você não precisa definir a mesma coisa 10.000 vezes, tá? A gente pode definir uma classe que serve de base para gerar outras classes. Por exemplo, a classe humano, eu posso gerar a classe trabalhador, eu posso gerar a classe astronauta, que astronauta também é humano, e é um trabalhador, olha só. Eu posso estender a classe trabalhador para criar a classe astronauta. Então ficaria assim, mais ou menos. Public class, astronauta, extends, trabalhador. Beleza, pessoal? Entenderam para que serve o extends? Ele serve para a gente melhorar a organização do nosso código e categorizar melhor os nossos tipos, as nossas classes. Beleza, pessoal? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas não tem problema. No próximo vídeo a gente vai continuar vendo um pouquinho mais sobre herança, tá? Que é um assunto muito importante, e depois a gente continua com mais coisa. Valeu pela paciência, obrigado por assistir e até mais, pessoal.